Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, a sua casa e sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você já se sentiu em algum lugar, em alguma situação e que de repente você sai daquilo e você agora começa a viver uma vida nova e de repente circunstâncias, conversas, pensamentos, de repente querem te trazer de volta àquele lugar antigo, mas algo dentro de você luta para não voltar? Olha, isso não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo quando ele trabalha no nosso coração. Quando vivemos em determinados lugares e Deus quer nos tirar desses lugares, Ele nos afasta, Ele afasta pessoas, Ele faz todo um trabalho, todo um mover para que nós cheguemos no ponto em que Ele quer que nós estejamos. Mas de repente podem acontecer fatos, ou a gente pode ter pensamentos, ou saudade, porque o passado mexe muito conosco, lembranças, e às vezes ficamos tentados a voltar. Mas o Espírito Santo constrange a gente a não voltar naquele lugar de onde Ele nos tirou. E hoje eu estava lendo de manhã, no livro de Gênesis, a história de Isaac e Abraão, e eu vi exatamente isso. E o Senhor me lembrou de outros fatos que aconteceram. O Senhor, quando Ele fala, o primeiro que Ele fala é com Abraão. Para Abraão sair da terra, da parentela, da casa do pai e ir embora. E Abraão, ele larga tudo aquilo e ele vai embora. E Abraão, ele não volta. E quando ele tem seu filho Isaac, que já é um homem já de 40 anos, que ele vai casar, então ele pede ao seu servo Eliezer que busque uma noiva para ele, da família, que não pegasse qualquer pessoa. Porque qualquer mulher que ele arrumasse para o seu filho poderia desviá-lo dos caminhos de Deus, do plano de Deus para a vida de Isaac e para a vida, para a descendência de Abraão. E ele vai falar assim, né? O servo fala para ele assim, se ela não quiser vir, eu levo ele para lá. E aí Abraão responde, nunca, de jeito nenhum, leve meu filho para aquele lugar. Ou seja, ele tinha entendido muito bem que Deus tinha tirado ele dali, então ele não tinha mais que voltar. E se o filho dele tinha uma promessa, o filho dele também não teria que ir até lá. Deus providenciaria alguma forma de que se resolvesse sem que o filho voltasse naquele lugar. E também o povo dele mesmo, do Egito, quando ele tira aquele povo do Egito e leva embora, não é mais para aquele povo voltar, é para aquele povo caminhar. A diferença entre Abraão e Isaac com o povo depois, né, que o povo vai nascer muito tempo depois, aquele povo vai acontecer muitos anos depois, séculos depois. Então, a diferença é que Abraão entendeu o propósito e Abraão não quis voltar e nem permitiu que seu filho voltasse. Mas aquele povo, à medida que eles vão caminhando, então eles começam a sentir falta do alho do Egito, do alho poró, do pimentão, do pepino, da carne, sente falta de todas as coisas da bebida. Então eles começam a sentir falta do que tinha no Egito. Qual a diferença entre Abraão e esse povo? Porque o coração de Abraão estava em Deus. O coração desse povo estava no Egito. E aonde está o nosso coração, ali está nosso tesouro. E se eles tinham coração no Egito, é porque eles não estavam totalmente com Deus. Eles estavam caminhando num caminho diferente, um caminho distinto, um caminho que para eles no futuro veio trazer consequências dolorosas. E essa palavra a gente precisa guardar muito no nosso coração. Uma vez, Deus me tirou de uma situação e quando passou um tempo, eu recebi uma ligação e de repente, quando essa ligação termina, eu recebi um cartãozinho, esse cartãozinho de bom dia, né? E o cartãozinho de bom dia, eu não lembro mais nem de quem, só estava escrito assim, eis que te tiro do Egito, você vai voltar. Ou seja, o Senhor nos tira de determinados lugares, porque tem plano e propósito para nós, mas se nós não olharmos para Ele, nós vamos olhar para o Egito, vamos olhar para trás como a mulher de Ló, que ficou como uma estátua de sal, vamos viver de um passado, vamos viver saudosos. E quando a gente não caminha inteiramente para o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas, nós não usufruímos de tudo que Ele tem para nós. Não só do que é material, mas principalmente do que é eterno. Né? Que é a nossa coroa incorruptível, porque as coisas desse mundo se perdem, elas ficam, elas se acabam, nós morremos e tudo fica para trás, mas o que é eterno, o que é espiritual, esse é eterno, tanto para o bom quanto para o ruim é eterno. E essa palavra hoje me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com você. Pense na sua vida, veja quais são os caminhos que você está caminhando, o que Deus tem te livrado e não queira voltar ao Egito. Faça como Abraão, foque no Senhor, para que a sua vida seja alinhada, né?
né, tenha sido já costurada e que você permita que tudo que o Senhor escreveu sobre a sua vida, antes mesmo de você nascer, se cumpra. Porque Ele já escreveu tudo sobre nós. Agora, se vai cumprir ou não, vai depender da nossa decisão. E essa mensagem eu gostaria de deixar para você. Reflete, não volte ao Egito. Se você já percebeu que Deus te tirou de determinados lugares, determinadas mesas, determinadas situações, se Deus afastou pessoas da sua vida, não corra atrás. Porque o Senhor tem algo melhor para você. E isso não era o melhor. Pode ter sido em algum momento, mas não é mais. Amém? Então, fique atento e caminhe rumo ao alto, rumo ao alvo, rumo a coisas maiores que Deus tem para você. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.